Boa noite, pessoal, saudações a todos. Estamos começando mais uma videoaula sobre planos anatômicos, tá bom? Antes de você conhecer qualquer estrutura do organismo, você tem que começar do básico. E o básico aqui vai ser sobre planos anatômicos, composição corporal do ser humano, tá bom? Bem, antes de tudo, falar um pouco sobre a anatomia. A anatomia é um estudo da estrutura do corpo humano. Olha só, acabei repetindo aqui, mas não tem problema. A anatomia, pessoal, é o estudo da estrutura do corpo humano, tá bom? E ela está intimamente relacionada à fisiologia. E nós vamos estudar um pouco sobre a fisiologia e como as atividades físicas, os exercícios físicos contribuem e influenciam o nosso corpo, tá bom? Como é que eles agem? Eles têm vários fatores, o corpo responde de várias formas diferentes aos estímulos, às atividades físicas. Aqui do lado nós temos o Homem Vitruviano de Leonardo da Vinci, que foi um dos primeiros a estudar sobre o corpo humano lá no Iluminismo, tá bom? Passando um pouco mais para frente, nós temos a hierarquia da organização estrutural, que são os níveis de hierarquia estrutural, que é o nível químico, celular, dos tecidos, dos órgãos, sistemas e dos organismos, tá bom, pessoal? Aquela coisa que você aprende lá no primeiro ano. O nível químico são o mundo dos átomos, o conjunto de átomos formam as organelas, o conjunto de organelas constrói as células, que são o nível celular, através de células e sua composição geral e das suas organelas citoplasmáticas, como mitocôndria, retículo endoplasmático, retículo endoplasmático rugoso, lisossomos, rizossomos e por aí vai. Cada um tem a sua funcionalidade. O conjunto de células, por sua vez, formam os tecidos, tá bom? E os tecidos nós temos o epitelial, o esquelético, nós temos o tecido conjuntivo, tecido ósseo, que faz parte do esqueleto, desculpa. Enfim, e o conjunto de tecidos, por sua vez, formam órgãos, tá bom? Órgãos funcionais, como por exemplo o cérebro, coração, o fígado, o baço, intestino grosso, intestino delgado, pulmões, enfim, são órgãos que nós utilizamos diariamente, tá bom? E o conjunto de órgãos formam o sistema inclusive sistemas esses que são altamente integrados e trabalham em união para poder manter o organismo vivo. Por exemplo, sistema nervoso, sistema cardíaco, sistema respiratório, sistema excretor, sistema reprodutor, tá bom? E todos eles têm a funcionalidade que é o nível do organismo, que é o nível máximo de organização de um ser vivo, que o conjunto de todos esses outros sistemas de níveis formam um organismo, tá certo? Vale a pena lembrar também que o nível de sistema, existe alguns sistemas altamente integrados. Por exemplo, nós podemos citar 3 que são integrados. São eles sistema respiratório, com sistema cardiovascular, através do bombeamento do sangue do sistema cardiovascular, nós levamos sangue na grande e na pequena circulação para todo o corpo. O sangue das circulações vão adentrar o pulmão, onde haverá a troca gasosa através de difusão simples, difusão facilitada, o gradiente de concentração, tá bom? Vai entrar e sair as moléculas de oxigênio e de gás carbono dentro desse organismo, lá nos alvéolos acontece isso. Então são sistemas altamente integrados, tá bom? Vale também lembrar que tudo que o organismo consome, todas as moléculas necessárias para a estruturação da vida, o sistema cardiovascular leva a todos os órgãos, e
Reações metabólicas adversas acontecem nas células e as células precisam eliminar os seus excrementos. E esse excremento, toda a parte, digamos, o lixo que não é reaproveitado desses componentes celulares, ele é levado para os nossos, entre aspas, filtros, que são nossos rins, sistema excretor, onde haverá uma reutilização do sangue e da água lá nos néfrons, tá bom? Onde será eliminado a concentração urinária de ácido úrico, de creatinina, de ureia, de outros metabólicos prejudiciais ao nosso organismo, que é eliminado pelo sistema excretor. Então, só aí nós temos 3 sistemas que são, entre aspas, parceiros, são parças um do outro, né? Porque sem a utilização ou sem o funcionamento adequado de um, o outro com certeza será prejudicado, tá? Aqui é só uma pequena visualização dos níveis, ó, os níveis químicos, que são os átomos, as moléculas, tá bom? E, por exemplo, a hemoglobina, que é uma proteína fora de escala, o nível celular, que é um nível de organização desses átomos, dessas moléculas, por exemplo, essa bicamada fosfolipídica aqui, ó, pessoal, desculpa, aqui é uma camada fosfolipídica, e nós temos a membrana plasmática, que é formada por uma bicamada fosfolipídica, tá certo? Nessa bicamada fosfolipídica nós temos uma parte hidrofílica, uma parte hidrofóbica, uma parte hidrofílica que tem a adesão à água, hidrofóbica que não gosta de líquidos, entre aspas, tá certo? Que formam a membrana plasmática. Nós temos os níveis de tecidos, os tecidos epiteliais, por exemplo, que vão fazer camadas estruturais de órgãos ocos. Os níveis dos órgãos são um conjunto de tecidos que formam um órgão, por exemplo, o vaso sanguíneo pode ser considerado um órgão, que é o tecido de conjuntivo, vários tecidos, o tecido epitelial, o tecido muscular liso e o tecido conjuntivo. Nós temos também aqui, ó, os sistemas, que os sistemas nada mais é que o conjunto de órgãos trabalhando em eficiência entre si, no caso aqui seria o sistema cardiovascular. E o nível de organismo seria a união de todos esses outros níveis hierárquicos em uma só estrutura, tá bom? Aqui, pessoal, aqui nós temos alguns sistemas, por exemplo, o sistema tegmentar, que é formado por unhas, cabelo, a pele, que recobre a parte externa do nosso corpo. O sistema esquelético, que é formado pelos nossos ossos. Sistema muscular, os nossos músculos. Sistema nervoso, o nosso sistema nervoso central, cérebro, cerebelo, medula espinhal, nervos, ponte, bulbo raquidiano, e outros órgãos que nós vamos ver um pouco mais a seguir, não com tanta ênfase, mas só por questões de visualização. Nós temos o nosso sistema endócrino, que é composto por glândulas. Nós temos a tireoide, o timo, nós temos o pâncreas, os ovários. Aqui em cima, ó, dos rins, nós temos as glândulas suprarrenais. Nós temos a glândula pineal, a hipófise, tá bom? Os testículos. Bem, aqui a gente pode falar que os testículos são responsáveis pelo espermatozoide, produção de espermatozoide, os ovários pela produção do óvulo, o pâncreas é produção de insulina, glucagon, glândula supraadrenal responsável pela produção de adrenalina, epinefrina, o timo é uma glândulazinha que ela auxilia quando a pessoa é mais jovem, tá certo? Um outro sistema. Nós temos a tireoide, que produz T1 e T2 T3 e T4, tá bom? Nós temos a hipófise e a glândula pineal. A hipófise é a produtora de prolactina para a produção de leite, produtora de o hormônio GH, que é o hormônio do crescimento. Nós temos aqui o sistema cardiovascular, que é basicamente composto por coração e os vasos e artérias, que nos casos são as veias em azul e as artérias em vermelho. Nós temos a medula óssea vermelha, ó. Olha aqui, ó, o timo, ele auxilia
no sistema linfático, tá bom? O timo aqui ele auxilia no sistema linfático, que é responsável pela produção da nossa imunidade, medula óssea vermelha, o baço, alguns linfonodos, vasos sanguíneos, sistema respiratório, nossos pulmões, traqueia, laringe, faringe, nosso sistema digestório, que é um dos mais complexos, formado por vários órgãos, tá certo? O estômago, fígado, baço. Nós podemos até dizer que o pâncreas participa, porque ele produz um líquido pancreático que auxilia na quebra de algumas secreções, intestino delgado, intestino grosso, reto, ânus. Sistema urinário, que é formado pelos rins, pelos ureteres, pela bexiga e pela uretra. Sistema reprodutor masculino, sistema reprodutor feminino. Então são alguns dos sistemas que nós possuímos, tá bom? Bem, para continuar o nosso estudo, nós precisamos... Olha só, ficou aqui, mas não tem nada não. Nós precisamos estudar a posição anatômica. A posição anatômica, pessoal, é essa aqui, ó, que os nossos figurantes estão aqui, de frente e de trás. Bem, nessa posição a pessoa fica ereta, em pé, com os pés retos e os polegares para frente, os dedos apontados para frente, desculpa, polegar aqui, os dedos apontados para frente e apoiado no chão firmemente, olhar fixo no horizonte, tá bom? E as palmas das mãos estão voltadas anteriormente para frente, com os polegares para fora. Por que a posição anatômica é tão importante, pessoal? Porque a posição anatômica vai nos direcionar aonde está as estruturas. Por exemplo, esse músculo aqui, ó, ele é deltoide. Você provavelmente está olhando aí ele e vai dizer que ele estaria do lado esquerdo, mas na verdade ele é deltoide do lado direito, porque a posição anatômica direita e esquerda é vista de acordo com o próprio indivíduo, o próprio ser, o próprio cadáver, tá bom? Então esse deltoide aqui seria do lado direito. Deixa eu colocar aqui a caneta, do lado direito, enquanto esse outro músculo ali chamado deltoide é do lado esquerdo, tá bom? Aqui nós temos o glúteo. O glúteo aqui, ó, aqui está em posição antero-posterior, nós vamos chamar de AP. E aqui nós estamos em posição póstero-anterior, PA, tá bom? Nesse caso aqui o lado direito é esse, e nesse caso aqui o lado esquerdo é esse, sempre relacionado ao indivíduo, ao cadáver, tá bom? Aqui nós temos o glúteo máximo. O glúteo máximo fica do lado direito do paciente. Nós temos da pessoa, um glúteo máximo, e outro glúteo máximo do lado esquerdo, tá bom? Então nós possuímos órgãos, estruturas, músculos que são de dois lados, né? Então fica fácil a gente identificar e estruturar. Mas nós possuímos órgãos únicos que ficam apenas de um lado. Por exemplo, aqui embaixo nós temos o lado, aqui bem entre as costelas, nós temos o fígado. O fígado fica do lado direito do corpo humano, enquanto do outro lado nós temos o baço. E o baço fica, logicamente, do lado esquerdo do corpo humano. Por isso é interessante a gente aprender a posição anatômica e a posição de cada estrutura. Por exemplo, suponhamos que uma pessoa tivesse uma lesão no músculo, esse aqui, ó, esse cara aqui, ó, esternocleidomastoide. O esternocleidomastoide do lado direito, ele tivesse uma lesão lá e tivesse uma protuberância, tá certo? Se não tivesse a divisão de lados e de posições anatômicas, e aí quando, por exemplo, o médico fosse tratar, aí ficaria bem complicado ele identificar, tá bom, qual dos dois lados é o que estaria com a lesão, tá certo? Agora vamos para a área da educação física. Por exemplo, olha, o aluno, né,
ele quebrou a perna, vamos supor que ele tenha quebrado a perna, essa perna aqui do lado direito. Ele quebrou a perna e passou basicamente 2 meses, eita, meu sonho de caneta, 2 meses com uma, podemos dizer, com gesso, tá, com gesso. E a partir que ele passou esses 2 meses com o gesso, ele inutilizou os músculos gastroecdêmicos, que são esse aqui do lado, ó, que são do lado direito, né? Que são a famosa batata da perna, os gastroecdêmicos. Ele atrofiou esse músculo. O que é atrofiar? Pelo desuso, o músculo diminuiu, perdeu massa muscular. Então o aluno precisa voltar a treinar esse músculo para ele voltar a ganhar massa muscular do lado direito, tá bom? Então a posição anatômica serve para a gente referenciar o corpo humano em todas as áreas. Bem, sobre a posição anatômica nós temos duas. Nós temos a região axial, que é composta pelo crânio, pescoço, tórax e abdômen, tá bom? E nós temos a região apendicular, que é composta pelos membros superior do lado direito e esquerdo e membros inferiores do lado direito e do lado esquerdo, certo? Bem, agora nós temos os planos e secções do corpo. O corpo humano é dividido em vários planos corpóreos. Um deles, pessoal, é o plano frontal. O plano frontal, ele tem como característica dividir o corpo na parte anterior e na parte posterior. Por que ele chama aqui de sutura, de coronal, tá? Porque ele pode ser chamado tanto de plano frontal ou plano coronal. Porque aqui na nossa cabeça, pessoal, nós temos uma sutura que divide o crânio em frente e trás. Uma sutura é uma articulação serrátil, tá certo? Que ela fica na nossa cabeça, que é chamada sutura coronal. Essa sutura coronal, ela divide o crânio anterior e posterior, e por isso o plano frontal tem essa denominação. Não tem nada a ver com coronavírus, não, tá bom? E aqui, ó, pessoal, nós conseguimos ver ó, que ele divide em anterior e a parte mais clara lá atrás é posterior. Como é que é utilizado isso? Por exemplo, aqui nós temos uma tomografia de abdômen total, que mostra o plano frontal, e aqui nós temos uma frontal ou coronal, e aqui nós temos uma ressonância magnética de encéfalo de crânio que mostra também no plano coronal. Mas aqui existe duas grandes diferenças, tá certo? Bem, essas imagens, pessoal, dividem o corpo frente e trás. É uma imagem que divide o corpo em frente e trás. Essa aqui também. Porém, essa parte aqui, ó, essa primeira parte que é do abdômen, ela está mais anterior do que essa parte aqui do crânio. Essa parte aqui é um RM de crânio. Vou botar só um Czinho aqui. RM de crânio, tá certo? Ela está mais anterior, ou desculpa, essa aqui está mais posterior. É como se ela fosse aqui, ó. Aqui nessa parte de trás. Enquanto esse abdômen, pronto, vamos passar aqui pro gordinho aqui da estrutura. Essa parte do abdômen seria como se fosse um corte aqui mais, agora para sair um corte reto. Olha, rapaz, tem que ser um pouquinho reto. É um corte mais anterior, essa parte aqui do abdômen. Enquanto a parte do coronal, do crânio, é como se fosse aqui, pessoal, a parte mais posterior aqui, tá bom? Bem, vamos lá. Aqui, pessoal, olha só a importância da gente ver. Por exemplo, aqui nós temos o lado direito e aqui nós temos o lado esquerdo. Nós podemos analisar várias estruturas do abdômen desse lado. Por exemplo, fígado aqui, tá? Essa região aqui, ó. Rim direito aqui. Rim esquerdo, esse músculozinho aqui, ó, músculo não, esse órgãozinho aqui, ó, baço, essas partezinhas brancas aqui, ó, vocês estão vendo? Costelas, aqui, ó, coração, partezinha do estômago, bexiga,
tá certo? Colo femoral, fêmur esquerdo, iniciozinho do colo femoral ou fêmur esquerdo. Músculo ilho-pessoas do lado direito, músculo ilho-pessoas do lado esquerdo, músculos abdominais laterais do lado direito, músculo abdominal lateral do lado esquerdo. Essa parte aqui de fora, gordura epitelial, tá bom? Aqui nós temos algumas partes do intestino grosso e do intestino delgado. Aqui essa parte central é gordura mesentérica. E essa partezinha aqui branquinha bem do meio é o iniciozinho das vértebras lombares, veia cava inferior, aorta abdominal, tá bom? Então, pessoal, essa partezinha aqui não dá para dizer com certeza, mas aparenta muito ser o pâncreas, mas não dá para ver com certeza por causa do plano, mas aparenta muito ser o pâncreas. Então, pessoal, olha só a importância. Imagina se eu tenho lesões no fígado, mas eu não estudei anatomia e eu não sei qual é o lado do fígado que ele fica, tá certo? Ah, o fígado fica do lado esquerdo. Mentira, ele fica do lado direito. Em raras ocasiões existem doenças chamadas sítios inversos, onde o coração, que é para ficar mais para a esquerda, ele fica mais à direita. Em raras ocasiões. Aqui, pessoal, no cérebro, aqui, esse cara aqui, ó, esse cara aqui de baixo, tá vendo essa linhazinha, ó? Inclusive, pessoal, nós temos linhas no nosso corpo que são fáceis de detectar. Por exemplo, essa linha aqui, ó, que divide os hemisférios cerebelares em direito e esquerdo, é a linha sagital, tá bom? Ela divide bem retinho hemisfério direito e esquerdo. E aqui nós temos essa linhazinha porque esse órgão aqui é outro. Esse órgão aqui é o cerebelo, que é responsável por movimentos abdominais, ou desculpa, movimentos são movimentos contra a vontade que você não pode controlar. Movimentos involuntários, desculpa. Como batimento cardíaco, peristaltismo, impulsos nervosos, responsável pelo equilíbrio. Tá? Aqui temos os hemisférios cerebrais do lado direito, do lado esquerdo, tá bom? Então esse é o nosso plano frontal. Quando nós passamos a dividir o corpo em partes superiores e inferiores, nós temos o nosso plano transversal, ou melhor, o plano horizontal ou plano axial. Pode se chamar qualquer um desses nomes, tá bom? Plano transversal, horizontal e axial. Olha só o nosso amiguinho aqui, ó, ele está sendo cortado e aqui temos a parte superior e uma parte inferior. Superior e inferior. Aqui no pezinho dele também está sendo cortado, tá bom? E é um corte horizontal da direita para a esquerda, dividindo o corpo em parte superior e inferior. Pessoal, olha só. Aqui nessas imagens de tomografia, tá bom? Olha só quantas estruturas nós não temos numa imagem axial. Cortezinho feito aqui, ó, na região da cabeça da pessoa, mais ou menos aqui, ó. Nós temos ceia esfenoidal, osso etmóide, osso frontal, corpo vítreo. Isso aqui, ó, pessoal, ó. Isso aqui é o olho da pessoa, só que é um cortezinho, tá bom? Isso aqui nós temos o osso zigomático, tá certo? O osso estenoide. Aqui nós temos o osso occipital, sutura occipitomastoide, células mastoides, direita, esquerda. Aqui, ó, ATM, a cabeça que é a cabeça da mandíbula, que nada mais é do que a articulação temporomandibular. Então, todas essas estruturas de anatomia, eu não vou cobrar para você me dizer, olha, vai ter questãozinha tal, vocês vão me dizer que estrutura é essa. Não, eu quero que vocês saibam que os planos transversais, horizontais ou axiais são cortes em superior e inferior. Eu estou colocando imagem de tomografia porque fica mais fácil a visualização e a compreensão de vocês. Não que eu vá cobrar essas imagens de vocês, tá bom? Aqui, pessoal, nós temos um corte de abdômen com contraste. Aqui nós temos o rim esquerdo e o rim direito.
tá bom? Aqui é rim direito, rim esquerdo. Nós não temos massa, mas isso aqui, pessoal, ó, é o pâncreas, fígado, vesícula biliar, tá aqui ela, ó. Inclusive ela tem uns cálculos biliares bem grandes aqui. Nós temos a aorta, essa camaradinha bem aqui. Nós temos uma vértebra aqui. Nós temos a articulação da vértebra, costelas. Aqui a gente não tem mais o diafragma. Aqui nós temos gordura mesentérica, nós temos o intestino grosso, o intestino delgado, só que eles ficam meio que misturados, tá bom? Que é o fígado, esse cara aqui, músculo reto abdominal aqui, ó, certo? Então a gente consegue visualizar várias estruturas do nosso corpo. Olha só, um dos planos que eu mais gosto é o plano sagital, que ele divide o corpo em direita e esquerda. Aqui tá bem nítido, ó. Direita e esquerda. É uma linha que divide o corpo. Opa, aqui você desenhar com o mouse é complicado. Não, esquece isso aqui. É uma linha que divide o corpo em direito e esquerdo, tá certo? Olha só, aqui é como se você visse a pessoa de lado, tá bom? E aqui, pessoal, nós conseguimos ver várias estruturas do nosso corpo, tá bom? Aqui, ó, o corpo caloso. Corpo caloso não, meu Deus do céu. Meu Deus, fugiu aqui na palavra. Tudo bem. Vamos voltar aqui à interpretação. Bem, aqui nós temos o cerebelo, tá bom? Bulbo, a ponte, o bulbo, medula espinhal, seio frontal, giros cerebelares, tá bom? Oh, meu Deus, corpo caloso, aqui. Alguma coisa tá me dizendo que não, corpo caloso, eu tô me esquecendo dessa estruturazinha, um nome bem simples. Tá, bem, essa estrutura aqui tem, por exemplo, essa patologia aqui, que é um adenoma de hipófise, tá bom? Você pode observar que a hipófisezinha, ela é bem pequenininha. Tá bom? Então a intenção de trazer essas imagens é mostrar para vocês as estruturas que conseguimos ver nos planos sagital, tá bom? Por exemplo, aqui a tíbia, aqui nós temos a tíbia, aqui nós temos o tendão de Aquiles, esse cara bem aqui. Nós temos o calcânio, tá bom? A articulação do tornozelo, tá bom? Várias estruturas que nós conseguimos ver em imagens, tá certo? Bem, para finalizar para vocês, só uma última visualização. Nós temos aqui o plano axial ou transversal, plano coronal e o plano sagital, tá bom? Bem, pessoal, a minha referência foi o livro de Anatomia Humana, 7ª edição, da Mariebe. Bom, tenham todos boa noite e fiquem com Deus. Opa!